Riscos do sexo oral. O que você precisa saber agora? Você já parou para pensar nos perigos que podem estar escondidos em algo aparentemente tão comum como o sexo oral? Muitas pessoas nunca consideraram isso, mas essa prática pode trazer riscos sérios para a sua saúde. Riscos que, se ignorados, podem causar danos que vão muito além do que imaginamos. A verdade é que, para o nosso corpo, o sexo oral não é tão inofensivo quanto parece. A boca, que usamos todos os dias para falar, comer e sorrir, é um ambiente cheio de bactérias. E isso, normalmente, não é um problema, já que nosso organismo sabe lidar com elas. Mas quando exposta a situações inadequadas ou doenças, a boca pode se tornar uma porta de entrada perigosa para infecções graves. E tem mais. Enquanto a boca possui essa flora natural de bactérias, a uretra, aquele canal responsável por eliminar a urina, é um ambiente completamente limpo e estéril. Ela não está preparada para lidar com germes, vírus ou fungos. Agora, imagine só. Ao realizar sexo oral sem proteção, você pode estar levando essas bactérias e vírus diretamente para lugares onde eles não deveriam estar. Mas será que vale mesmo a pena correr esse risco? Muitas pessoas acham que o sexo oral não conta como uma prática sexual de verdade, mas isso não poderia estar mais errado. Ele é tão sério quanto qualquer outra forma de contato íntimo e pode expor você a doenças que, em muitos casos, poderiam ser evitadas. Já ouvi relatos de pessoas que nunca pensaram no assunto e, de repente, se viram diante de diagnósticos assustadores. Algumas descobriram infecções que começaram pequenas, mas se tornaram um problema grande. Outras só se deram conta quando era tarde demais. E isso é o mais preocupante, a falta de conhecimento. O que parece ser algo simples ou inofensivo pode, na verdade, trazer consequências graves, como lesões, infecções ou até doenças mais sérias que podem mudar o rumo da sua vida. E a pior parte? Tudo isso pode acontecer sem que você perceba, até que os sintomas sejam impossíveis de ignorar. É por isso que é tão importante falar sobre isso. Não dá para continuar fingindo que esses riscos não existem. Não dá para colocar sua saúde ou a de outra pessoa em jogo por falta de informação. A boa notícia é que existem formas de se proteger, e o primeiro passo é justamente entender os perigos reais que o sexo oral pode trazer. E isso é o que vamos explorar juntos. Este é o momento de abrir os olhos, de entender o que está em jogo e de assumir o controle da sua saúde. Pronto para continuar e descobrir quais são as doenças que podem surgir por causa do sexo oral? Acredite, entender isso agora pode fazer toda a diferença no seu futuro. Sexo oral. O que você precisa saber antes de correr riscos? Vamos falar de algo que muitos não pensam, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida. O sexo oral, para algumas pessoas, parece algo simples, até inofensivo. Mas a realidade é bem diferente. Ele também é uma prática sexual e, como qualquer outro contato íntimo, traz riscos. E é sobre isso que precisamos conversar. A nossa boca é um lugar curioso. Ela é cheia de vida, literalmente. Existem bactérias lá e, por incrível que pareça, a maioria delas está ali para ajudar. Elas fazem parte de algo que chamamos de flora bacteriana e ajudam no processo de digestão e na proteção da nossa saúde bucal. Em condições normais, tudo funciona bem, tudo está equilibrado. Mas o que acontece quando algo foge ao controle? Pense na flora da sua boca como um jardim. Quando está bem cuidado, as plantas crescem bonitas, não há ervas daninhas. Mas, se algo altera esse equilíbrio, como uma doença ou contato com germes de fora, esse jardim pode se transformar. É aí que problemas aparecem. Germes e vírus que não deveriam estar ali, como o HPV ou o herpes, podem encontrar um caminho para se instalar e causar problemas sérios. E a uretra? Essa parte do corpo é ainda mais delicada. Diferente da boca, que já está acostumada com bactérias, a uretra é como um lugar completamente limpo, sem nenhuma defesa natural contra invasores. Agora imagine o seguinte: durante o sexo oral desprotegido, bactérias ou vírus da boca podem ir parar direto nesse ambiente estéril. O que acontece? Infecções podem surgir. E, às vezes, essas infecções começam de forma silenciosa, quase imperceptível, mas podem evoluir para algo mais sério. Muitas pessoas nem se dão conta desses detalhes. Acham que o sexo oral não exige os mesmos cuidados que outras formas de relação sexual. Mas estão enganadas. A cavidade oral, mesmo sendo um lugar aparentemente seguro, pode abrigar micro-organismos perigosos, principalmente quando algo no corpo não está bem. E o pior é que, em muitos casos, você nem percebe que há algo errado até que os sintomas já estejam causando desconforto ou dor. É como abrir uma porta sem saber o que está do outro lado.
Você pode achar que está tudo bem, mas está assumindo um risco desnecessário. Afinal, por que deixar algo tão simples como a falta de cuidado colocar sua saúde em perigo? O sexo oral não é um problema em si, mas ignorar os riscos é. Não é sobre criar pânico, mas sim sobre abrir os olhos para o que pode acontecer. Quando você entende como o corpo funciona, quando percebe que a boca e a uretra têm necessidades diferentes, fica claro que proteger-se é mais do que uma opção, é uma necessidade. Lembre-se, cuidar de você mesmo e da sua saúde é um ato de respeito. E entender os fatos sobre o sexo oral é o primeiro passo para tomar decisões melhores e mais seguras. Então, fique atento e acompanhe o próximo tópico, onde vamos falar mais sobre as doenças que podem estar associadas a essa prática e como evitá-las. Informação é poder, e agora você já sabe um pouco mais sobre como proteger-se. Sexo oral. Fatos que você não pode ignorar. Você já ouviu que o sexo oral é uma prática comum e até considerada segura por muitas pessoas. Mas a verdade é que ele também traz riscos importantes que, se você não souber, podem colocar sua saúde em perigo. E o mais assustador? Esses riscos muitas vezes passam despercebidos, até que os problemas já estejam lá. Vamos entender isso de forma simples e clara. Primeiro, vamos falar da sua boca. Ela é um ambiente cheio de bactérias, mas não se preocupe, isso é natural. Essas bactérias fazem parte de algo chamado flora bacteriana, que ajuda na digestão e protege a saúde bucal. É como um time bem organizado, trabalhando em harmonia. Mas, quando algo externo aparece, como doenças ou contato com vírus e germes diferentes, essa harmonia pode ser quebrada e problemas começam a surgir. Agora, imagine outra parte do corpo, a uretra. Diferente da boca, a uretra é completamente limpa, sem nenhuma bactéria ou micro-organismo. Isso mesmo, ela é estéril. É assim que o corpo a protege. Mas, durante o sexo oral desprotegido, germes da boca podem entrar nesse ambiente tão delicado e causar infecções sérias. Por isso, é importante entender que o sexo oral não é algo inofensivo. Ele também é uma prática sexual e, como tal, exige cuidado. Quando você se expõe sem proteção, está abrindo portas para doenças e complicações que poderiam ser facilmente evitadas. O que torna isso ainda mais perigoso é que, muitas vezes, essas infecções começam silenciosas. Você não sente nada no início, mas, quando percebe, pode ser tarde demais. Isso inclui desde desconfortos leves até problemas que podem afetar seriamente sua qualidade de vida. Então, por que arriscar? Proteger-se não é apenas uma questão de responsabilidade, é um ato de cuidado consigo mesmo e com as pessoas que você ama. Entender que a boca e a uretra funcionam de maneiras completamente diferentes ajuda a perceber como o sexo oral pode ser uma porta para problemas se não for feito com os devidos cuidados. Agora que você sabe desses fatos, não deixe de se informar mais. Nos próximos tópicos, vamos falar sobre as doenças que podem surgir com essa prática e como você pode evitar esses riscos. Informação é sua melhor aliada para viver com segurança e saúde. As doenças silenciosas que podem surgir com o sexo oral. Você sabia que algo tão comum como o sexo oral pode abrir portas para doenças sérias e até perigosas? Às vezes, as pessoas acham que estão seguras porque essa prática parece inofensiva. Mas não é bem assim. É importante entender as doenças associadas ao sexo oral para proteger a sua saúde e a de quem você ama. Vamos falar de algumas delas de forma clara para você compreender o que está em jogo. 1. O HPV, o vilão silencioso. O HPV, ou papiloma vírus humano, é um dos principais riscos. Esse vírus é muito mais comum do que você imagina e pode causar problemas graves. Ele está relacionado ao câncer de orofaringe, garganta, câncer de pênis nos homens e câncer de colo de útero nas mulheres. Além disso, pode provocar lesões benignas, como as verrugas genitais, que muitas vezes passam despercebidas. E o mais assustador? Você pode estar infectado e não saber, porque o HPV pode ficar escondido no corpo por muito tempo antes de dar sinais. 2. Candidíase oral, o sapinho. A candidíase oral, conhecida como sapinho, é uma infecção fúngica que pode ser transmitida durante o sexo oral. Esse fungo pode causar sintomas como vermelhidão, ardência e desconforto, especialmente na região genital, levando a inflamações como balanite, na glande, ou balanopostite, na glande e no prepúcio. Parece algo pequeno, mas pode causar muito incômodo se não for tratado. 3. Herpes, o vírus que não descansa. O herpes é outra ameaça que não pode ser ignorada. Existem 2 tipos principais, o herpes labial, tipo 1, e o genital, tipo 2.
Ambos podem ser transmitidos facilmente entre a boca e a região íntima durante o sexo oral. Isso significa que uma simples lesão na boca pode se transformar em um problema muito maior. E o pior, depois de contraído, o vírus permanece no corpo para sempre, podendo reaparecer em momentos de baixa imunidade. 4. Sífilis, a doença silenciosa. A sífilis é uma doença bacteriana que, embora seja mais rara de ser transmitida pelo sexo oral, pode acontecer. Ela se manifesta como uma úlcera com bordas elevadas, firme e indolor. Muitas vezes, as pessoas não percebem que têm sífilis, e isso aumenta os riscos de transmissão. 5. Uretrites, inflamação na uretra. As uretrites são inflamações na uretra, causadas principalmente por bactérias como clamídia e gonococo. Os sintomas incluem vermelhidão, corrimento e desconforto. E aqui está o detalhe importante. A uretra, como já falamos, é um ambiente estéril. Quando os germes entram lá, podem causar infecções que demandam tratamento urgente. Por que se preocupar? Muitas dessas doenças começam sem sintomas claros. Você pode estar exposto a elas sem perceber, o que torna ainda mais importante tomar cuidado. O sexo oral é uma prática sexual e, como qualquer outra, requer responsabilidade. Informar-se e adotar medidas de proteção não é exagero, é cuidado com você mesmo. No próximo tópico, vamos falar sobre como evitar esses riscos e manter sua saúde em dia. Fique atento, prevenir é sempre o melhor caminho. Como se proteger? Cuidados essenciais com o sexo oral. Agora que você já sabe dos riscos e das doenças que podem estar ligadas ao sexo oral, é hora de falarmos sobre algo ainda mais importante: como se proteger. Afinal, cuidar da sua saúde é a melhor forma de aproveitar a vida com tranquilidade e segurança. E a boa notícia é que existem medidas simples que podem fazer toda a diferença. Vamos lá! 1 menos é mais. Reduza o número de parceiros. Ter muitos parceiros sexuais pode parecer algo inofensivo, mas aumenta muito a sua exposição a doenças. Cada pessoa traz consigo um histórico de saúde e possíveis infecções. Ao reduzir o número de parceiros, você diminui diretamente as chances de entrar em contato com vírus e bactérias perigosas. Pense nisso como uma forma de proteger a si mesmo e a quem você se relaciona. 2. Conheça seu parceiro. O diálogo salva vidas. É fundamental saber com quem você está se relacionando. Perguntar sobre o histórico de saúde, práticas anteriores e até mesmo sobre exames recentes não é invasão de privacidade, é cuidado mútuo. Quando ambos estão informados e conscientes, os riscos se tornam menores. Confiança é importante, mas responsabilidade é essencial. 3. Preservativos são seus aliados. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas sim, o uso de preservativos durante o sexo oral é uma medida de proteção extremamente eficaz. Eles criam uma barreira que impede a transmissão de muitas doenças, como HPV, sífilis e herpes. E não se preocupe, hoje existem opções feitas especialmente para essa prática, garantindo conforto e segurança ao mesmo tempo. 4. Higiene é prioridade. Tanto a higiene bucal quanto a higiene íntima são fundamentais. Escovar os dentes, usar enxaguantes bucais e manter a boca saudável reduzem a quantidade de bactérias e aumentam sua proteção. O mesmo vale para a higiene íntima. Lavar bem as áreas genitais antes e depois das relações é um hábito indispensável. Parece básico, mas faz toda a diferença. Por que tudo isso é importante? Cuidar de si mesmo não é só sobre evitar doenças, é também um ato de amor próprio. Não adianta ignorar os riscos ou achar que isso nunca vai acontecer comigo. Quando o assunto é saúde, prevenção é sempre o melhor caminho. Pense, não seria melhor evitar um problema do que ter que enfrentá-lo depois? Lembre-se, sexo oral, como qualquer prática sexual, precisa ser feito com consciência e proteção. No próximo tópico, vamos falar mais sobre como identificar sinais de alerta e buscar ajuda caso algo não pareça certo. Sua saúde é o bem mais precioso que você tem. Cuide dela. Cuide de você. Práticas seguras são o caminho. Agora que você sabe de tudo isso, quero que pense por um momento. Vale mesmo a pena arriscar sua saúde? O sexo oral, como qualquer prática sexual, pode ser seguro, mas somente se for feito de forma consciente e protegida. O que estamos falando aqui não é para assustar você, mas para abrir seus olhos. Porque o conhecimento é a melhor arma contra qualquer perigo. Lembre-se, cada escolha que você faz hoje impacta diretamente sua saúde e a de quem está ao seu lado. Por isso, adotar práticas seguras e responsáveis não é apenas necessário, mas essencial.
Reduzir o número de parceiros, usar preservativos, manter uma boa higiene e conversar abertamente sobre saúde sexual são atitudes que podem mudar completamente o rumo da sua vida. E aqui vai um pedido importante. Não guarde essa informação só para você. Compartilhe. Converse com amigos, familiares, parceiros. Essas conversas podem parecer desconfortáveis no começo, mas são fundamentais para criar uma rede de pessoas informadas e protegidas. Quanto mais falarmos sobre isso, mais podemos prevenir doenças e salvar vidas. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Aproveite para deixar um comentário. Você sabia de todos esses riscos? Ou foi surpreendido por alguma informação? Adoraria saber sua opinião. E não se esqueça, compartilhar esse conteúdo pode ajudar alguém que você ama. Vamos juntos construir um ambiente de respeito, segurança e saúde para todos. Porque cuidar de si mesmo e dos outros nunca foi tão importante.